queria fazer o mitos e verdades. Mito ou verdade? A criança, as telas intensificam a birra? Então, não é que as telas intensificam. Na verdade, assim, as telas elas atrapalham na autorregulação, né? Então, se a gente fala que as telas, que as birras, né, acontecem por essa inabilidade, né, essa imaturidade neurológica, as telas elas atrapalham nisso, porque as telas elas agem, né, no nosso cérebro, no centro de recompensa, dá aquela recompensa rápida, e atrapalham na construção, né, desse aprendizado da criança entender o tempo, né, aprender a ter paciência, lidar com as frustrações, porque o que acontece? Muitas vezes a criança faz birra porque a gente colocou um limite e aí ela ficou frustrada. Ou a gente pediu para ela esperar no restaurante para a comida chegar, a comida não chegou, ela ficou frustrada. Né? Ela não tem essa habilidade, essa flexibilidade cognitiva aí de entender as coisas, de esperar. E as telas atrapalham tudo nisso, né? E aí entra num ciclo vicioso, na verdade, porque a gente quer que as crianças tenham paciência, que aprendam a lidar com o tédio e que saibam esperar e que saibam lidar com as frustrações. Todo mundo quer isso, né? Até os pais que estão batendo, castigando, eles querem isso. Né? Na melhor das intenções, eles estão buscando isso. A gente quer a mesma coisa. Só que aí, o que a gente faz? A gente coloca as telas para a criança esperar, porque ela não tem paciência. A gente coloca as telas porque ela tá muito frustrada, porque ela tá chorando, porque ela não se acalma. Aí a gente coloca as telas porque ela tá nervosa e ela precisa se regular para ela ficar calminha. E aí, as telas atrasam tudo isso. E aí, a oportunidade que a criança tinha de aprender a lidar com aquilo, que é na prática, a gente foi lá e colocou as telas para fazer esse papel. E aí, elas não vão aprender na prática, né? Porque elas não vão ter tempo para fazer aquilo na prática ali e as telas estão fazendo isso por elas. Então, assim, as telas, elas agem no nosso cérebro, né? No centro de recompensa, que é o mesmo lugar dos vícios, né? Dos vícios em álcool, vícios em drogas, sexo, jogos. Então, O docinho depois do o almoço. docinho depois do almoço. Tudo isso é vício e a gente lida com as recompensas da nossa vida. Eu preciso disso para me acalmar, eu preciso disso para fazer, eu preciso daquilo. E não é. Exatamente. E aí, o que acontece, né? As telas, elas agem no centro de recompensa do nosso cérebro. E lá, elas liberam, né, a dopamina, que é aquele hormônio gostosinho lá do bem-estar, Do prazer. do prazer, que nem os jogos. Só que é de baixa qualidade, sem nenhum esforço. E aí, com o uso frequente disso, a criança vai ficando, né? A gente fala viciada, né? Mas para ser um vício precisa ter um diagnóstico mesmo, é um CID, né? Tem que acompanhar 12 meses aí. Mas a gente costuma, meu filho tá viciado nas telas. E ele tá mesmo. E a gente também tá, né? Porque é gostoso, é fácil, poupa energia. O nosso cérebro não tem que gastar energia para pensar numa solução, para pensar no que eu vou fazer, para criar, né? Sim. E aí a gente fica ali focado nas telas porque é aquele gostosinho. E a gente tem que entender que as telas, as redes sociais, os desenhos, nada é por acaso. Todas as músicas, as cores, as vozes, o jeito que é filmado é pra hipnotizar e cada vez mais prender a gente ali, né? O coraçãozinho do Instagram, do Facebook ser vermelho não é por acaso. No início ele era azul. E aí eles perceberam que o vermelho prendia muito mais as pessoas. E as pessoas Sim. clicavam muito mais, né? Então, assim, são gatilhos pra deixar a gente preso ali mesmo. E se a gente adulto não tem nem maturidade pra lidar com as redes sociais, pra lidar com as telas, pra achar esse equilíbrio, né, no uso saudável, como que a gente espera que uma criança de 2, 3 anos faça isso, sendo que ela não tem? Aí eu vejo muitos pais assim, ai, meu filho tá fazendo muita birra, meu filho não espera, meu filho não come sem as telas, meu filho não brinca sozinho, meu filho fica, não sabe se entreter, fica lá entediado. Aí eu vou conversar né, aprofundar ali, a criança fica muito tempo nas telas. A Sim. criança come na frente das telas. A criança tá chorando, os pais vão lá e colocam as telas como se fosse uma chupeta, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque tudo isso que a gente faz atrapalha o desenvolvimento da criança. E aí, aquela janela lá que a gente falou, né, do emocional, do desenvolvimento emocional da criança, quando a gente terceiriza isso para as telas,
a gente tá atrapalhando o desenvolvimento da nossa criança e não vai ajudar ela a passar de fase. Exatamente. Ai, tem Gente, mais água? gente, nossa, meu Deus, se deixar a gente fala acho que umas 4 horas de educação parental, né? Fabrício, pode colocar pra mim, por favor, também? Obrigada. É, a gente, quando a gente fala de tela, a gente fala dessa questão, né, da neurociência mesmo, né, do que causa no cérebro da criança. Mas a gente, às vezes, ignora isso, né, simplesmente coloca a tela como você falou, chupeta eletrônica. E eu acho que o mais importante da gente pensar nas telas não é só o que está causando, né, como recompensa ou como vício, é no desenvolvimento. Sim. Na interação, na comunicação, no que está faltando para a criança, né? Eu acho que a gente se preocupa pouco com as telas, porque a maioria dos malefícios e dos danos também vem a longo prazo. Então, hoje, né, as telas, ela me ajuda. É minha rede de apoio, né? As telas tá me ajudando a não gritar com meu filho. Eu coloco as Sim. telas para não gritar com ele. Eu coloco as telas para ele comer, porque ele não come nada. Então, Eu é escutei isso de uma mãe. Nossa, mas pelo menos ele tá comendo. então, aí é um problema, Tudo né? bem, Porque você tá né? empurrando um problema com a barriga, um comer inconsciente, a criança não tá percebendo o que ela tá comendo. Se tirar as telas, ela não vai comer. E aí, isso gera transtornos alimentares, né? Que são alguns dos malefícios das telas também, além da parte emocional, social, né? Tem a questão dos transtornos alimentares, tem a questão da criança também estar mais exposta, né, a conteúdos inapropriados, gerando adultismo, erotização precoce, né, acesso à pornografia. E não adianta só a gente controlar as telas e não deixar as telas. A gente precisa entender que a gente precisa educar eles também digitalmente. Porque lá na adolescência, o controle que a gente vai ter é diferente de um controle que a gente tem com uma criança de 2 anos, que a gente Sim. escolhe o que ela tá vendo. Só que se a gente não constrói esse aprendizado desde pequenininho, não adianta lá na adolescência a gente querer enfiar os negócios goela abaixo, porque não vai, né? Então, assim, as telas, elas são a rede de apoio de muitas mães, né? Era a minha também. Mas eu percebi que no início eu usava como uma rede de apoio, porque eu ficava sozinha, mas depois foi virando a minha bengala e a minha resposta pra tudo. Tá chatinho. Ah, vou pôr as telas. Não quer comer? Vou pôr as telas. Ah, eu preciso de um minuto de paz, vou pôr as telas. E foi virando minha resposta pra tudo. E ele foi ficando cada vez mais dependente delas. Porque a verdade é que a criança não precisa de telas. Nenhuma criança precisa de telas. A gente coloca por necessidade nossa. E aí a gente vai criando esse hábito deles precisarem das telas cada vez mais, porque aí eles perdem, né, o olhar para o offline, ir para um parque, olhar para as Até plantas mesmo dentro do carro. Olhar para pela fora, janela, né? não O tem que mais tá passando. graça. Porque que nem eu falei, né, na televisão é mais colorido, é mais fácil. O feijãozinho cresce em 3 segundos. Você coloca lá no algodão, demora uma semana para É. aparecer um pezinho de feijão. E aí eles não têm mais paciência para esperar. Vou dar um recurso para essas mães. Tá no carro? Quer colocar a tela? Coloca a historinha lá. Até eu já vou fazer propaganda do canal da Fafá Conta, que eu amo ela de paixão. Coloca a historinha da Fafá Conta no Bluetooth do carro ou, né, no próprio Não, celular ligado, tem vários só que Spotifys. desligado, né? A tela mesmo, só ouvindo. E vai se comunicando com a criança. Olha, a lagarta comeu, entrou no casulo. Você escutou, filho? Então, sempre nesse sentido. E traz a criança para observação, para imaginação, porque na tela tá tudo pronto. Sim. E aí a gente entra num ciclo, né? Porque a gente coloca as telas para entreter a criança, sendo Sim, que originalmente elas não precisam, né? Isso é função da cabecinha delas de criar. sim. Aí a gente coloca as telas para entreter ela, porque a gente acha que eles não sabem brincar sozinhos, ou porque a gente tem que fazer as coisas da casa, ou porque a gente não tá com tempo, com paciência, a gente tá cansado, a gente põe as telas. É. Aí eles vão perdendo a habilidade de criarem por si mesmos, né? De lidarem com tédio, de aprenderem a ficar sozinhos, brincarem sozinhos, de estarem entediados e aí falam, vou fazer isso, né? De criarem. E aí eles já não conseguem mais ficar sozinhos. Aí a gente tem que pôr as telas. E aí a gente fica Sim. nesse lugar aqui de tapar buracos, né? Então, assim, as telas, elas são prejudiciais para o desenvolvimento da criança e
quando a gente fala, né, assim, nessa primeira infância, principalmente, porque essa parte emocional é onde a gente tem as janelas de aprendizado. E eu vejo muitos pais assim, Nanda. Ah, mas o mundo agora é digital. Se eu não deixar meu filho nas telas, Mas eles nasceram nessa era. ele vai ficar atrasado. É. Aí eu falo assim, não, ele não vai ficar atrasado. Se você parar pra pensar, o celular, quando começou o celular e o que a gente tem hoje, é um celular completamente diferente. É. E a gente aprendeu a usar, não aprendeu? É. Eles fazem de Eu uma jogava forma... a cobrinha. Exatamente, no Snake, né? Aham. Eles fazem um celular, né? A tecnologia de uma forma tão intuitiva que As crianças já nascem quase eles... sabendo. É tão intuitivo que qualquer pessoa aprende. Entendeu? Ele não vai ficar atrasado se ele não souber entrar no YouTube da Play, ou se ele não conseguir fazer assim, ou passar a foto e dar zoom. Meu filho, ele não pega no celular, ele não vê nada no celular. Ele tem um tempo de telas dele, só finais de semana, e é na televisão. Mas, no celular, de tanto ele ver eu mexendo, ele consegue dar zoom. E eu nunca ensinei pra ele, eu nunca precisei ensinar. Um dia ele Sim. pegou lá pra ver uma foto, e ele aumentou. Eu falei assim, onde essa criança Porque aprendeu eles isso? agem por imitação, ele tá vendo você fazer. Exatamente. Agora, se a gente ficar preocupado que eles não vão aprender, que eles vão ficar atrasados, aí sim eles vão ficar se a gente não ensinar a parte emocional, Exatamente. que é a janela de oportunidade lá que eu falei. Então, assim, o nosso foco na primeira infância é trabalhar a parte emocional. Essa parte de as telas e tudo mais, eles não vão ficar atrasados. Ah, mas eu coloco programas educativos que falam inglês. Tá. Gente, pouco importa o inglês. E Né? assim, Assim, nesse momento, a gente tá mais preocupado com o que a tela tá causando do que se ele tá assistindo desenho em e aí, inglês. e às vezes, eu já escutei isso. Ah, meu filho tem 3 anos, ela conta até 10 em inglês porque ela aprendeu no desenho. Eu falei, ela não aprendeu. Ela só tá repetindo igual um papagaio. É. Né? Ela não tá com o aprendizado consolidado. Ela está repetindo como um papagaio. É. Mas ela poderia ter aprendido a contar até 10 em inglês da mesma maneira se você tivesse sentado no chão com ela com uns bloquinhos de madeira, falando as cores. Você pode falar inglês, você pode falar português, não importa. Sim. Ela ia aprender de outras formas, porque ia ter a parte sensorial, que ia ter a temperatura, ia ter a textura, ia ter a conexão. Crianças aprendem através do relacionamento e do olho do olho, É. né? A gente às vezes coloca as telas por dó, sabe? Tipo, eu não posso ficar com a criança, e aí ela vai ficar brincando sozinha. E aí, Sim. pra ela não ficar sozinha, eu coloco as telas, porque eu fico com dó dela brincar sozinha. Só que ela continua sozinha. Não é porque tem uma pessoa, um desenho, um bonequinho falando com ela que ela não tá sozinha, ela continua sozinha. E elas precisam desses momentos sozinhas, né? E eu acho que o excesso de telas e a pandemia atrapalhou muito isso também, né? Deixou as crianças muito dentro de casa e elas estão perdendo o offline, né? Elas não sabem mais viver o offline, elas ficam entediadas, o mundo já é acelerado demais, com informação demais, elas precisam desse tempo sozinhas, no mundo delas, Sim. curtindo o tédio, curtindo o ócio, brincando na natureza, né? E a gente tem que cada vez mais forçar esses momentos, tanto pela sociedade que a gente está vivendo agora, né? Quanto porque cada vez mais a infância está mais curta. Né? E as telas, as redes sociais estão cada vez encurtando mais ainda a infância dos nossos filhos, né? E eles só têm uma infância, né? E ela tem a Sim. data ali para acabar, só que já tem estudos mostrando que está cada vez mais curta a infância, né? Por conta das redes sociais, dos conteúdos que eles acessam. Então, assim, Alfabetização precoce e aí, também. uma coisa que você falou, né? E aí, muitos pais vêm e me procuram assim, então qual o tempo que meu filho pode ficar nas telas? 0. Eu já responderia assim. Mas, com parcimônia, 15 minutos, vamos combinar assim? Você consegue deixar 15 minutos só no sábado? 15 minutos só no sábado? A mãe falou pra mim, eu falei, no sábado, assim, de manhã, 15 minutos, tá bom? Eu acho que assim, Já que você quer tanto pôr a tela, 15 minutos tá bom. Mas, eu acho que assim, eu sempre falo, né, para as mães que eu atendo, não é sobre o tempo de telas que a criança fica. As recomendações oficiais, os estudos mostram os tempos para nos dar um norte. Então, assim, tem crianças que estão dentro daquela recomendação ali, né, da OMS, da Sociedade Brasileira de Pediatria, estão dentro daquela recomendação, mas aquela criança não fica bem naquele tempo, é muito para ela, ela precisa de menos tempo, né? Meu filho é um
desses casos. E tem crianças que conseguem ficar um pouco mais, e isso não interfere muito no desenvolvimento dela, não interfere muito no humor dela, porque tem crianças que ficam muito mais agressivas, muito mais impacientes, muito mais frustradas depois que assistem às telas, porque elas têm esse boom de hormônios, né, da dopamina, e Sim, aí, de repente, ela despenca, e aí ela não sabe lidar com aquilo, né? sim. Então, assim, tem que pegar as recomendações oficiais, entender e observar a sua criança para saber o quanto ela precisa e o quanto ela precisa não, porque ela não precisa, né? Mas o quanto ela pode, né? E um bom filtro que eu vejo é assim, não é o tempo de telas que a criança fica, né? É o que as telas estão roubando da criança. Então, assim, se ela tá dormindo o suficiente, comendo direito, fazendo o tanto de atividades, né, de alta intensidade, que aumenta a frequência cardíaca dela ali, correspondentes para a idade dela, que a gente também tem esses dados da OMS, né, de quanto cada criança precisa. Se ela tá tendo tempo de qualidade com os adultos, socializando, tendo tempo de tédio, de ócio para ela criar, brincar sozinha, tempo de natureza, se ela tá fazendo as tarefas que precisa fazer, ajudando em casa, cumprindo com todos os combinados que vocês têm enquanto família, se ela tá fazendo tudo isso e sobrou 3 horas para ela assistir televisão, aí ela pode assistir televisão. Mas se a gente parar pra pôr na ponta do lápis, não vai sobrar tempo. É. E aí, a gente, às vezes, fica tão focado em, não, meu filho só pode assistir 2 horas por dia porque é o que tá lá falando na Sociedade Brasileira de Pediatria. E Meu aí, aquilo vira Deus. uma rotina. 2 horas A é gente muita coloca tela. 2 horas por... isso daí é pra criança de 6 anos pra frente, né? Então, Meu a gente coloca Deus. ali como tá na Quem inventou essa rotina. tabelinha não sabe o que tá falando. Porque uma criança de 6 anos está no primeiro setênio, não tem nem cérebro formado para receber a quantidade de informação que tá recebendo. Ah, mas tá recebendo já alfabetização. Tá recebendo precoce. Porque não tem. Primeiro setênio, a criança não é zero. Porque ela tem que brincar. A profissão da criança é brincar. Ah, mas eu tenho que preencher o tempo todo do meu filho. Não, não é isso que a gente tá falando. Ela tem que ter tempo de qualidade. Brincar sozinha, brincar na natureza, tudo isso que você Sim. falou. Não é nossa Essa função entreter a entrega. criança, né? Essa é a função da cabeça dela. Ela não tem nem a maturidade física do corpo. Pede para uma criança de 6 anos tentar alcançar a orelha. Ela nem alongou o membro ainda para alcançar. Pergunta se a criança já trocou o dente. Não trocou. Ela não tem maturidade física corpórea, quanto mais intelectual. Nem para receber isso como informação e nem para tela. Então, assim, quem inventou essa tabela, pode falar aí. A OMS inventou a tabela e não tô nem aí. Vou falar porque eu sou contra. E assim, 3 horas é muito. Ai, qual é a recomendação? Se uma mãe falar para mim, quanto você recomenda para eu dar de tela? 15 minutos no sábado. Porque a rotina tem que ter ritmo durante o dia e uma criança não vai ter tempo para ficar na Não, você tela. parar pra pensar durante a semana e fazer. Eu falo assim, ó, faça uma folha de caderno com 24 linhas, né? Aham. Que são as 24 horas do dia. E coloca lá o tempo que a criança fica na escola, o tempo que ela come, o tempo que ela precisa de acordo lá com a OMS de exercício de alta intensidade, o tempo em família, o tempo disso, o tempo daquilo. O tempo que ela Sobra. precisa pra dormir, né? Não vai sobrar tempo, né? E aí eu falo que o bom das telas, né, é a gente usar elas não para excluir a criança, do tipo, vou deixar a criança nas telas porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso fazer aquilo, né? A gente pode trazer a criança para fazer as coisas com a gente pode dar a opção dela ficar sozinha brincando, e isso, óbvio, é um processo, né, de criar hábitos, principalmente se hoje você usa as telas dessa maneira, né? Eu usava, então eu tive que criar os hábitos, porque eu não sabia nada disso que eu sei hoje. E hoje ele faz, se ele não quer me ajudar a fazer a comida, se ele não quer me ajudar a arrumar alguma coisa, ele fica lá brincando do meu lado, ele fica do meu lado conversando, ele fica na geladeira com os imãs, mas ele tá ali, vai onde ele quer, mas não tá nas telas, né? Eu não terceirizo pras telas. Então, assim, as telas, elas não são usadas para exclusão. Elas podem ser usadas para ser um momento em família, para conexão. Então, assim, meu filho, por exemplo, só assiste telas no final de semana. Mas ele mesmo já fala assim: vamos assistir um desenho juntinho em família? Então é um momento que a gente senta junto para assistir um episódio do desenho que dá 20 minutos, 30 minutos. Ele tem 5 anos, no final de semana. E a gente senta juntos, de mãozinha dada, ele, o pai, a gente conversa sobre os desenhos, às vezes ele pede documentário, então, assim, ele tem já essa coisa da nutrição digital, assim, do que eu estou assistindo, né, Sim. de aprender coisas, porque se a gente pensar as telas, elas são como um chocolate,
né? A gente não pode comer chocolate todo dia, ou não deveria, né? E É. se for em moderação, porque o que a gente tá pondo pra dentro. E o que a gente também tá assistindo também nos nutre digitalmente, né? Então, assim, não é que a criança não possa ver desenhos, ela tem que só ver documentários, History Channel, né? Mas a gente tem que entender que, às vezes, o que ela tá vendo não é adequado para a idade dela, né? Não é só sobre o tempo, é o conteúdo. Existem desenhos que são muito agressivos e existem desenhos que são para adulto. Ponto. Eu acho que também tem ana- desenhos que não estão atrelados com seus valores enquanto família, do que você quer ou não ensinar para a criança, entende? Então, assim, a gente tem que sentar junto pra gente entender o que é esse desenho e que se aparecer alguma coisa, né, que você não estava esperando ali do desenho, você também use aquilo como uma oportunidade de educar a criança, conversar sobre o assunto, né? Me perguntaram, meu filho, ele gosta do gibi, da Mônica. Uhum. Na verdade, os gibis nem eram dele, eram nossos, assim, antes de ter filho, tava guardado, ele achou, e aí ele se encantou ali pelas historinhas, né? No início eu lia e mudava, tipo, várias falas, porque eu não acho o gibi muito adequado, eu mudava várias falas. Só que aí começaram as avós lerem, não sei o que, e elas não mudavam. E aí ele foi pegando, né? E aí, ao invés, né, isso, ele agora com 6 anos, ao invés de eu tirar o gibi, né, eu observo se ele não tá replicando o gibi, porque a criança até 6 anos, 7 anos de idade, ela tem dificuldade de diferenciar o imaginário do Sim, real, do real. então ela replica as coisas, né? Então, quando ele começa a repetir e replicar aquilo que ele tá vendo, eu falo pra ele, olha, isso daí é só na historinha, isso não é gentil, isso não é respeitoso, Sim. né? Se você ficar repetindo, a gente vai precisar dar um tempo, né, do gibi, porque você não tá ainda maduro o suficiente pra esse tipo de história. Mas, na hora que eu tô lendo pra ele, as histórias novas já estão meio mais politicamente corretas, mas ainda tem a Mônica, ainda tem o Cebolinha, ainda tem o Sansão, né? Sim. E eu sempre trago essa pauta pra ele. A Mônica, ela bate, né? Exatamente. Ela bate no Cebolinha, ela bate no Cascão. Exatamente. A gente bate nos outros. E tem umas historinhas que já vem, assim, falando que isso não é legal, O Cascão sabe? não toma banho, gente. Sim, né? Exatamente. É referência pra criança. Não, e os rótulos, né? Gorducha, dentuça e tudo mais. Sim, a Magali come o tempo todo, tipo, né? Então, assim, compulsão alimentar aquela menina tem. Então, por favor, Exatamente. né? E aí, como aquilo apareceu pra ele, o que eu fiz, né? É aquela história, a gente não consegue evitar tudo. Sim. Então, eu fui observando como que ele estava reagindo e fui usando aquilo também como uma oportunidade de ensinar pra ele que aquilo não é legal, que aquilo não é respeitoso, sem esperar que ele faça alguma coisa. Porque às vezes a gente fica esperando que o nosso filho bata em alguém pra gente falar que não pode. É. E aí, quando a gente já fala num lugar de apontar o dedo porque ele fez. E eles já se sentem envergonhados, né? Então, quando a gente traz para as histórias, para os livros, né, para o lúdico, a criança consegue absorver aquele aprendizado sem ser num lugar de tipo, eu fiz errado, né, de Sim. culpa. Então, quando eu leio as histórias para ele que tem essas questões, né, eu busco trazer esses assuntos e debater, né? Falar assim, ó, isso não é gentil. Como que a Mônica poderia ter falado? Como que a Mônica poderia ter falado que ela não queria emprestar o Sansão? Né? Ela podia ter falado com as palavras, né? O que você acha? Como que você falaria? E aí ele vai trazendo as resoluções deles para os problemas ali que tá acontecendo. Então, assim, não é sobre blindar as nossas crianças. Mas quando a gente fala das telas, né? Além de ter essas temáticas nos conteúdos, as telas agem no nosso cérebro, por conta das luzes, por conta do mecanismo lá de recompensa do nosso cérebro. Não tem um adulto ali para debater o assunto, porque a Sim. diferença do gibi, nesse caso, para as telas, né, é que eu tô ali sentada lendo para ele não lê sozinho. Eu tô sentada ali lendo para ele, eu posso trazer o assunto, debater o assunto, né, lapidar ali se aquilo tá adequado ou não, ou tirar as telas, a criança vai lá e liga sozinha. Né? As telas, a criança vai lá e entra no YouTube Kids, a gente acha que tá controlado ali porque é o Kids, mas não tá. Porque quem é o produtor do conteúdo que coloca se aquilo é adequado para a criança ou não. Então, assim, tem casos de... você põe lá na reprodução automática da Peppa Pig. E aí, no meio do desenho da Peppa Pig, tem um desenho da Peppa Pig editado. E editado por um adulto que quis fazer coisas erradas. Então, ele editou, deixou de um jeito com conteúdo inapropriado, conteúdo sexual, conteúdo violento, no meio da Peppa Pig. Você escuta, sua filha tá vendo Peppa Pig. Mas Sim. ali não está. Então, assim, criança, não tem que ficar no celular.
Criança não tem que ter tablet. Se vai deixar assistir, deixa na televisão, porque a televisão não te acompanha para todo lugar, né? Vai tá na sala. É uma Se referência. você for para um restaurante, não vai ter. Se você for para outro lugar, não vai ter. É ali na sala. Senta junto para assistir. Observa E o fala pra conteúdo. criança: ah, mas você mexe no celular, mamãe mexe. A mamãe mexe porque a mamãe está trabalhando. Ponto. E eu acho que a gente também tem que ficar muito atento ao tanto que a gente usa o celular. Sim. Porque uma vez que a gente tá com a criança e a gente fica muito no celular, mesmo que a gente... Óbvio que a gente trabalha, né? E você trabalha online, eu também. Sim. Mas eu fico me observando porque desconecta, né? E aí, às vezes, os comportamentos das crianças, as birras, o excesso de desafios vem da falta de conexão. Da falta da criança se sentir amada, pertencente, valorizada. E aí ela nunca tá com o copinho dela cheio. É. Porque a gente senta, a gente tá com ela, mas a gente tá no celular. A gente tá com a cabeça em outro lugar. Então é importante que a gente também observe o nosso uso com a tecnologia. Porque se a gente não conseguir equilibrar isso, a gente não vai conseguir ensinar os nossos filhos a equilibrarem. E eles estão no mundo digital, tá Sim. cada vez mais digital, e é por isso que a gente precisa entender como usar isso da melhor maneira possível, porque assim como a gente tá aqui, vocês estão ouvindo a gente por conta do digital, né, o excesso de informação aí boa que tá tendo também é por conta do digital, também tem muita coisa ruim, também tem muita coisa que precisa ainda a gente aprender a usar, né? E se a gente joga a responsabilidade desse uso consciente nas mãos das crianças e dos adolescentes, eles não têm maturidade neurológica para tomar essas decisões, para antecipar as consequências, para fazer boas escolhas no uso dessas telas também. Então a gente precisa sim mediar, mesmo que seja adolescente, precisa sim ter regras e combinados, precisa sim ter um plano de uso estruturado para que a gente não se perca. Sim. E que a gente construa esse aprendizado para que a criança lá na frente, o adolescente, saiba usar isso de uma maneira equilibrada. Porque se a gente também... eu também sou contra telas, né? Até uma certa idade. Eu também sou quanto menos, melhor. Mas a gente precisa entender como que a gente vai introduzir isso para a criança. Não é simplesmente, você tem um celular, agora a responsabilidade é sua, se vira, né? Sim. Se você fizer coisa errada, eu vou pegar seu celular. Porque a gente tá jogando a responsabilidade para criança, para o adolescente, né? 10, 13 anos, 14, 15, 16, eles ainda precisam desse ensinamento, porque a gente não dá um carro para os nossos filhos assim que eles fazem 18 anos. Eles fazem aula, eles fazem prova, Sim. a gente às vezes não deixa ainda sair quando chega a carteira, a gente quer andar junto para ver como que eles estão fazendo, para ver como eles estão conduzindo. Eles ficam 1 ano com a carteira provisória agora, né? Para realmente ter um carro. Quando eles querem aprender a usar a faca. A gente, beleza, a faca corta, viu? Toma. E dá a faca pra criança. Não, a gente acompanha, a gente orienta, a gente mostra como que tem que segurar, como que tem que fazer. A gente fala que no fogão não põe a mão. Por que o celular a gente só entrega? Beleza, quer um celular? Toma. E entrega o celular pra criança. Sim. Não dá.